Olá pessoal, muito boa noite a todos. Agora exatamente 18 horas e 15 minutos. Vamos às atualizações sobre tudo o que está acontecendo nas operações e aguardando aí o grande dia, pode ser qualquer hora, qualquer momento do nosso grande recebimento. Então vamos às informações. Expectativas e momentos decisivos. O ano de 2024 foi marcado por intensas expectativas, promessas e reviravoltas no universo dos pagamentos esperados por gestores e planilhados. Desde janeiro até dezembro, cada mês trouxe novas informações, alimentando esperanças, em outros momentos, testando a paciência de todos os envolvidos. Aqui está um detalhamento de como os eventos se desenrolaram ao longo do ano. Janeiro, início cauteloso e promessas iniciais. O ano começou com gestores e plataformas prometendo avanços significativos. As negociações internacionais estavam em alta, e informações vindas de Brasília indicavam que os primeiros repasses poderiam acontecer ainda no primeiro trimestre. No entanto, o mês terminou sem grandes avanços, mas com a promessa de que o planejamento estava sólido e os pagamentos seriam uma questão de tempo. Fevereiro, mobilizações em Brasília e ajustes estratégicos. As movimentações se intensificaram em Brasília, com reuniões entre gestores e representantes das plataformas. A narrativa dominante era que ajustes estratégicos estavam sendo finalizados para evitar falhas nos pagamentos. Apesar do otimismo, os primeiros sinais de insatisfação começaram a surgir entre os planilhados, que questionavam a falta de prazos concretos. Março. Primeiras frustrações e reações dos planilhados. Em março, as promessas de fevereiro não se concretizaram e o descontentamento começou a crescer. Algumas lideranças enfrentaram pressão direta, com planilhados exigindo respostas claras. Foi também nesse mês que surgiram as primeiras especulações sobre atrasos devido a questões técnicas e operacionais. Abril, declarações confusas e surgimento de novas narrativas. Gestores começaram a divulgar informações contraditórias. Enquanto alguns afirmavam que tudo estava prestes a começar, outros destacavam a complexidade dos processos, pedindo mais paciência. Abril foi marcado pela falta de clareza, mas manteve a chama da esperança acesa, com promessas de que o segundo trimestre traria grandes novidades. Maio, otimismo renovado com operações internacionais. Relatórios internacionais apontavam movimentações financeiras significativas e gestores garantiam que os pagamentos estavam mais próximos do que nunca. Foi também nesse mês que surgiram rumores sobre grandes reuniões internacionais para destravar os recursos. Embora nada concreto tenha acontecido, maio deixou uma sensação de que o cenário estava mudando. Junho, tensões crescentes e promessas de tudo no lugar. Junho foi um mês de tensões. Gestores reforçaram que todos os procedimentos estavam sendo finalizados, mas os atrasos começaram a gerar dúvidas sobre a viabilidade de pagamentos no curto prazo. Foi também um período de promessas estratégicas. Estamos colocando tudo no lugar para garantir que não haja falhas. Julho, mobilizações intensas e rumores de primeiros pagamentos. O meio do ano trouxe uma onda de mobilizações, com gestores viajando para centros como São Paulo e Brasília. A narrativa predominante era que as operações haviam atingido um estágio avançado e que os pagamentos poderiam começar a qualquer momento. Apesar disso, a concretização ainda não veio, levando a um aumento na impaciência entre os planilhados. Agosto, esperança renascida com declarações internacionais. Agosto trouxe declarações de figuras internacionais, aumentando a expectativa de que pagamentos começariam no terceiro trimestre. Gestores reforçaram que o momento era agora e que tudo estava alinhado para um desfecho positivo. No entanto, o mês terminou sem grandes mudanças, deixando a expectativa para o próximo período. Setembro, cresce a pressão sobre os gestores. Em setembro, a pressão sobre os gestores atingiu níveis críticos. Planilhados começaram a questionar diretamente as narrativas, exigindo explicações sobre os sucessivos adiamentos. Foi nesse mês que surgiram as primeiras ameaças de ações judiciais, enquanto os gestores pediam paciência e reiteravam que o processo estava em sua fase final. Outubro, movimentações silenciosas e reuniões decisivas. Outubro foi o mês mais silencioso, com menos informações divulgadas publicamente. Relatos de reuniões decisivas em Brasília e São Paulo indicavam que algo estava acontecendo nos bastidores. Apesar disso, a falta de informações concretas gerou especulações e ansiedade, especialmente entre os planilhados. Novembro, um mês de contrastes. Enquanto alguns gestores mantinham o otimismo, afirmando que os pagamentos estavam prestes a começar, outros se mostravam mais cautelosos, destacando desafios operacionais. Foi também em novembro que surgiram rumores de que as operações poderiam se estender até o final do ano. A polarização entre esperança e frustração atingiu seu ápice.
Dezembro, o clímax de um ano de expectativas. Dezembro chegou com promessas de que tudo terminaria antes do ano acabar. Informações indicavam movimentações intensas, com gestores realizando viagens e reuniões estratégicas. No entanto, a concretização dos pagamentos continuava incerta e o silêncio em determinados momentos gerou ainda mais ansiedade. Notícias marcantes de dezembro. 1. Gestores garantiram que as operações estavam avançadas. 2. Informações de que São Paulo e Brasília eram os centros principais das movimentações. 3. Promessas de plataformas internacionais de que os pagamentos seriam concluídos ainda em 2024. 4. Gestores pediram paciência diante de novos rumores de atrasos. 1. Reflexão final. 2024 foi um ano de grandes expectativas, marcado por promessas, reviravoltas e momentos de incerteza. Apesar dos desafios, a esperança permaneceu viva, alimentada por declarações de gestores e movimentos nos bastidores. À medida que o ano chega ao fim, a perspectiva de que 2025 traga respostas definitivas continua a mobilizar aqueles que esperam por um desfecho positivo. O canal agradece aos seus seguidores pela confiança e reafirma seu compromisso